dizer o seguinte: a Lei Áurea ela só podia ser aquilo ali mesmo. A vitória do movimento abolicionista foi considerada um golpe, né, golpística para os escravocratas, né? Então, ela era um golpe de Estado que estava sendo dado neles. Eles diziam que era um ato ditatorial da monarquia, né, do poder moderador de Dona Isabel, exercendo esse poder em nome do pai, e que eles não seriam indenizados. Okay? Então, no tempo, não tinha indenização ao escravizado, só tinha indenização ao senhor. Ninguém falava, vamos aqui agora levantar uma bandeira aqui, vamos fazer a indenização aos escravizados, porque eles foram. Ela, quando escreve Alegrias e Tristezas, lá no exílio, em 1908, quando ela está escrevendo, ela diz assim, em francês, né? Já é um distanciamento, né, daquela realidade dura que ela viveu na política. Ela diz, o que os senhores de terra e de escravos queriam? Já tinham explorado os pobres negros muito tempo. Assim são as palavras dela, né? Aí ela escreve a lápis em cima a palavra indemnité em francês, indenização. Então ela diz assim, eles ainda queriam a indenização. E todo mundo sabia que os fazendeiros queriam indenização. Ela era contra. Os ministros de Estado que eram abolicionistas, ligados eram contra, os conselheiros eram contra. Mas muita gente era a favor. Muita gente era a favor que os cofres públicos indenizassem os senhores. Só que a Lei Áurea negava isso. A Lei Áurea equiparava os brancos aos negros e dizia que os negros eram cidadãos. Qual é o segundo passo de cidadania? Tudo que não tinha, né? Não tinha instrução, porque os africanos e os afro-brasileiros, não, eles sequer falavam português corretamente. Eles não tinham instrução plena, né? Eles estavam saindo, como diziam os abolicionistas todos, da barbárie da escravidão, da barbárie da senzala. Então, a obra de cidadania era uma obra o quê? De educação dos libertos. Educação. E aí, quando você fala economia, qual é a economia que existe sem educação? Está na cara nossa, né, brasileira, que a gente até hoje está aí patinando. Então, a educação dos libertos, e aí você teve Dona Amandinha, que Fátima citou, Maria Amanda de Lustosa, Paranaguá, Dória, a mulher do Barão de Loreto, Franklin Américo de Menezes Dória. Dona Amandinha fazia parte, era a principal, inclusive, Dona Isabel a encarregou disso, né? Ela foi chamada de mãe dos analfabetos pelo abolicionista Valentim Magalhães. Por que isso? Isso em 86, 2 anos antes da Lei Áurea, portanto. Porque elas já faziam obras educacionais. Aí você vai dizer, não, mas era tudo muito pequeno, era ínfimo, era só no Rio. Mentira, porque Dona Amanda foi primeira-dama em Recife, em Pernambuco, o marido dela foi o presidente da província. E ela criou lá uma colônia orfanológica ligada, claro, aos frades, capuchitos, tudo era ligação com ordens da igreja, obviamente. A ideia que elas tinham, claro que era sempre jungido uma coisa na outra, né? Educação cidadã está absolutamente ligado com uma catequese católica. Isso é óbvio, né? Isso elas não separavam uma coisa da outra. Não, vai ter uma educação aqui laica, revolucionária francesa. Não, nada disso. Ninguém queria isso. Só queriam isso os positivistas, que eram um pingo de gente desse tamanho do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e de um pingo de lugar. A maioria esmagadora era católica, romana e conservadora, né? Então, na verdade, esse terceiro reinado que não veio, isso não é a gente fala isso várias vezes no livro, né? Futuro do passado, claro, evidente. Por outro lado, o pretérito, né? O passado tem vários futuros para descortinar. Havia vários possíveis. Mas, por outro lado, isso não é contrafactualidade, não. Por quê? Porque se tem contrafactualidade, você inventa uma história que não aconteceu, um romance histórico, ficção. Isso é uma coisa. A gente não faz isso aqui em Haiti, não. A gente fala da factualidade submersa. Milhões de processos históricos e eventos históricos e personagens históricos que não foram narrados, não foram elucidados, não foram... Ninguém conhece a biografia, por exemplo, da Dona Amanda, Paranaguá Dória. Ninguém sabe o que ela fez. Ninguém sabe a importância dela no movimento abolicionista. O Itan, que é um amigo nosso querido, foi pesquisador e tem aí a trajetória intelectual dela, vai publicar lá pela editora da Universidade Federal da Bahia, vai tornar pública pela primeira vez a história da Dona Amandinha. O Dória, marido dela, já teve biografia, pelo Pedro Calmon, que sempre era especialista em biografar homem, né? Mas a biografia da baronesa de Loreto não tem. A biografia das mulheres que, com Dona Isabel,
fizeram a luta abolicionista, participaram, trabalharam, não é conhecida. No máximo, você conhece a Chiquinha Gonzaga, porque virou uma série da Globo. Mas ninguém conhece as abolicionistas, não sabe o que elas fizeram. E elas fizeram muita coisa. Só que, claro, depois acabou tudo. Tudo que elas poderiam fazer, não puderam, claro, porque, né, elas foram todas depostas. Todas elas não puderam participar da República. Nem iam querer. E nunca elas quiseram isso. Elas saíram da política completamente, da história, de tudo. Então, houve um porquê, né, da obra abolicionista não ter acontecido no Brasil. E isso não é dito por mim, Bruno ou Fátima, não. Muita gente disse isso antes da gente. Agora, em Alegrias e Tristezas, a gente resgata todo mundo que falou, né? Que não é lembrado. Muita gente contou, né? Tem um biógrafo do José do Patrocínio que diz assim: não foi preciso criar uma guarda branca para arrasar com a guarda negra, porque a República se encarregou de massacrar todo mundo. Então, isso aí foi muito contado, só que as pessoas não deram bola. Ninguém contou a história dos negros depois da abolição e depois da República, né? Foi uma história esquecida, uma história não narrada, né? Talvez de propósito, né? Totalmente de propósito, né? Porque os negros não têm... Os negros na República Velha, né? A gente sabe disso. Essa coisa, apartheid. Não teve apartheid no Brasil como teve na África do Sul dos Estados Unidos. Mas tinha apartheid que não era legal. Mas tinha apartheid. Sim. Tanto que as favelas nasceram do apartheid, né? De você separar os lugares. Os negros, né, pobres não tinham mesmo onde viver, foram alijados do centro para detonar o Morro do Castelo e fazer a Paris tropical, né? E aí vai criando, né, o grande Camilo dizia, né? Depois de... Diga. Estou falando... Não, estou dizendo assim, não só para... E isso não foi feito por ela, né? Porque ela logo foi expulsa do país. Foi banida. Né? Ela, as mulheres abolicionistas isabelistas, por acaso, alguma mulher abolicionista isabelista governou o Brasil? Os maridos delas tiveram poder? Ninguém. Todo mundo foi deposto. Todo mundo foi deposto. Olha, Joaquim Nabuco, um dos raros, né, e o Barão do Rio Branco, isabelista, pró-abolição, né? O Barão não era abolicionista como Joaquim, mas era também pró-abolição. Um dos raríssimos que foi aproveitado. E foi bem aproveitado, o Barão do Rio Branco. Solidificou as fronteiras nacionais. Agora vai dizer que o Dória governou o Brasil? Vai dizer que o André Rebouças governou o Brasil? Vai dizer que o Afonso Celso Júnior governou o Brasil? O Rodolfo Dantas governou o Brasil? Os abolicionistas foram todos alijados. Como que eles iam fazer? Que obra é essa que a pessoa pode fazer se ela está arriscada a ser presa e morta? Eles foram perseguidos. Que obra é essa? Não, isso que é curioso, né? Porque colocam na conta da princesa Dona Isabel tudo aquilo que os negros sofreram, e sofreram mesmo, né? Mas foi ela? Não, porque assim que ela assina a Lei Áurea, logo depois ela é expulsa do país. Exatamente. A República acabou com a monarquia, acabou com eles todos, acabou tanto com ela e a família, quanto com os abolicionistas todos, né? E aí as pessoas não conhecem essa história. Eu entendo, claro. Pouquíssimos conhecem. Eu entendo, claro, que, ok, esse dado não é um dado, digamos assim. Isso não está no livro didático. Eu entendo. Eu entendo todos os questionamentos, como Fátima disse. Isso tudo é legítimo. Nós não podemos achar que os movimentos negros do Brasil atual estão errados de pedir o balanço geral, digamos assim, da Lei Áurea, né? Qual é o balanço geral da Lei Áurea? Afinal de contas, o que é Lei Áurea? E sim, a gente tem que responder isso. A Lei Áurea foi o Estatuto de Igualdade Racial possível daquela ocasião. Agora, depois, né? Quer dizer, a fala do Trono de 1889... já era outra coisa. Era o início de um projeto, né? Exato, a fala do Trono de 1889... ela é influenciada pelo pensamento de André Rebouças, que é o filho do conselheiro Antônio Rebouças, que seria o quê? Um conselheiro também, igualzinho ao pai dele, né? Um conselheiro do Império, conselheiro... Não era, eu digo isso no livro, ele não era do direito, né? Não era bacharel, então não poderia ser conselheiro de Estado, mas seria conselheiro do Império, isso óbvio, evidente, o Lulante. Mas poderiam até aceitar os títulos de nobreza, que na abolição o governo deu e eles não quiseram. Tanto José do Patrocínio rejeitou,
quanto Nabucco rejeitou, quanto Rebouças também, eles não quiseram. Mas no terceiro reinado, na ascensão de Dona Isabel, eles poderiam ter aceito, porque era uma nova fase.